Estamos aqui com Glauco Arbix, presidente da FINEP, que é a Agência Brasileira de Inovação. Mas quem vai explicar melhor o que é a FINEP e o que ela faz é o professor Glauco. Bom, a FINEP é uma instituição financeira que atua coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do governo federal, portanto. Tem uma atuação nacional, ela atende todo o sistema de inovação, de ciência e tecnologia que está espalhado nacionalmente. Ela empresta recursos como se fosse um banco, é o crédito, um crédito subsidiado, portanto, para desenvolvimento de tecnologia. Ao mesmo tempo, ela se utiliza de uma ferramenta que se chama subvenção econômica. Esse mecanismo foi criado e é utilizado internacionalmente para ajudar as empresas a entrarem, a ousarem entrar em áreas que são mais difíceis de você desenvolver um aplicativo tecnológico, ou um produto, ou um processo novo, que geralmente as empresas têm muita dificuldade em entrar porque o risco e as incertezas são muito grandes. São aquelas que, quando dão resultados, elas oferecem um retorno extremamente expressivo, não somente para a empresa que recebeu ajuda, mas fundamentalmente para toda a sociedade. Outras empresas se beneficiam dela, outras áreas, outros segmentos da própria economia. Significa que exatamente aquele efeito de transbordamento, ele aparece muito claramente. Mas isso vale para qualquer tipo de empresa? Qualquer tipo de empresa. Pode ser uma micro, uma empresa de pequeno porte, ou uma média empresa, ou uma grande empresa. Esse tipo de ajuda, de auxílio, ele só pode ser concedido via um edital, via uma chamada pública, porque ele sempre deve obedecer a um processo competitivo. Quer dizer, a empresa precisa ver o edital, se inscrever e disputar com outras. Exatamente. Há algumas exceções quando a empresa se inscreve em algum dos programas que nós lançamos. Como os processos são sempre competitivos, a empresa, ao requerer crédito, ela pode também, na discussão e na apresentação do seu projeto, ela pode também se apresentar para disputar uma parcela disso na forma de uma subvenção econômica, quando combinada ao crédito. Quer dizer, um alavanca o outro. Um alavanca o outro é a melhor forma, é a forma mais virtuosa que existe nas experiências internacionais e que nós estamos utilizando a partir deste ano, é uma novidade no Brasil. Nós transformamos o crédito altamente subsidiado para as áreas de alto risco tecnológico em um crédito competitivo, e dessa forma nós temos condições legais de combinar crédito com a subvenção econômica. Um terceiro instrumento que nós utilizamos diz respeito às atividades de cooperação entre universidade e empresa. São chamados recursos voltados para estimular projetos cooperativos. E o que a FINEP financia? A FINEP aqui financia, por exemplo, um fármaco novo, um software avançado, um sistema de criptografia, uma sala de imagens de recepção para satélite, um projeto de sensoriamento remoto. Sempre diz respeito, a nossa atividade diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias. Nem toda empresa, grande, média ou pequena, precisa da universidade, da parte mais avançada da pesquisa para desenvolver suas atividades. Depende do segmento, ela precisa muito, segmento industrial. Mas nessa modalidade, a FINEP financia a universidade num projeto conjunto com uma empresa. Isso. A FINEP, o agente é a universidade, que apresenta um projeto e demonstra claramente a sua parceria com a empresa. Portanto, há um objetivo comum entre os dois, ainda que as duas instituições possam fazer usos diferenciados daquilo que elas conseguem alcançar, mas elas têm um compromisso de atingir alguns objetivos, por exemplo, nas empresas. Por exemplo, de um produto que vai ser vendido. Por exemplo, um sistema que ela se dispôs a apresentar. Nesse instrumento chamado de recursos para projetos cooperativos, os recursos vão para a universidade ou um centro de pesquisa que apresenta um projeto a ser desenvolvido em conjunto com uma empresa ou várias empresas. Há objetivos comuns. Quem faz a gestão dos recursos é a universidade.
Mas precisa estar associada com uma empresa. Sempre associada com a empresa. Há uma ferramenta diferente que diz respeito a um recurso que é transferido para a universidade, em que a universidade ou centro de pesquisa, ou instituto de pesquisa, não precisa trabalhar em conjunto com a empresa. Diz respeito muito mais à pesquisa básica desenvolvida nas universidades. Para isso há também editais, chamadas públicas, ou então projetos específicos que as universidades apresentam diretamente à FINEP. São recursos, são praticamente transferências para as universidades ou para os centros de pesquisa para desenvolver as suas atividades, ou para a compra de equipamentos. Agora, tem a subvenção, o apoio a projetos conjuntos universidade e empresa, mas tem também o financiamento a um projeto de uma empresa específica. O financiamento de uma empresa específica chama-se crédito. Perfeito. Certo? Esse é um crédito, como eu disse, altamente subsidiado, porque são juros negativos, o prazo de pagamento, de carência é grande e o de amortização do principal também é muito longo. Nós temos, nas melhores condições, uma taxa de 2,5%, por exemplo, ao ano, ou seja, juros negativos, a inflação está 6,2%, portanto, juros negativos, ela terá até 4 anos de carência para começar a amortizar e ela poderá ter até 12 anos para pagar o principal. E nós financiamos ainda até 90% do projeto. Uma empresa tem uma ideia, tem um projeto, ela pode entrar e conseguir esses recursos, exatamente, mais uma vez, para as áreas de alto risco, ela poderá obter esses recursos colocando apenas 10% do valor do projeto. Glauco, mas que tipo de empresa pode disputar esses recursos que são tão benéficos assim? A FINEP não faz nenhum recurso, nenhuma divisão, nenhum recorte entre empresa pequena, média ou grande. O que nos interessa é a qualidade do projeto. É um projeto de alto risco, ela vai lá, é um projeto para desenvolver tecnologia, é um projeto em que ela tem insegurança para investir o seu recurso sozinha, ela pode pleitear junto à FINEP, ela vai ter o retorno em até 30 dias, ela vai receber as condições que a FINEP pode fornecer esses recursos para ela, para a empresa. Tá. Como eu disse, isso pode variar de 2,5% até 5% ou 6% ao ano. Depende da modalidade e do risco. Depende da modalidade, do risco e da qualidade do próprio projeto. Sempre, insistindo, são projetos relacionados ao desenvolvimento tecnológico. Glauco, a FINEP tem alguma ação sobre essas empresas nascentes de base tecnológica, venture capital, esse tipo de coisa? A FINEP foi pioneira nessa atividade no final dos anos 90. Nós mantemos uma série de atividades para identificar empresas nascentes de base tecnológica via fundos de investimento. Tá, quer dizer, a empresa interessada procura um fundo. Ou o fundo procura a empresa. Sim, faz. Tá, perfeito. Agora, eu sou uma empresa, como é que eu faço para... Onde é que eu procuro? É no site? Como é que eu posso ter acesso a isso? Você procura no site, há uma sequência de atividades, há uma série de atividades que são chamadas de roadshows, onde as empresas apresentam as suas atividades para os investidores, e a FINEP é um dos investidores, assim como tem uma centena de fundos, são chamados fundos de investimento, em tecnologia, que é um mercado que cresce muito no Brasil, nós queremos participar, não queremos montar um mercado estatal, mas como uma empresa do Estado que nós somos, nós queremos incentivar, estimular o desenvolvimento desse mercado, que é chave para destapar, para destravar a situação de inovação no Brasil. Glauco, a empresa tem que fazer o projeto, submeter para a FINEP. Quanto tempo vai demorar esse negócio? Olha, nós temos, evidentemente, regras que obedecem às leis, às normas fixadas não por nós, certo? Mas, mesmo assim, há um esforço muito grande para que a gente, primeiro, coloque todas as informações para as empresas, para as universidades, no nosso site. Então, quem entrar lá vai encontrar, pode encontrar as informações ou procurar um dos nossos técnicos que terá um atendimento à altura. Segundo, desde que estamos na FINEP, a nossa atividade se voltou também para melhorar todos os processos e procedimentos e simplificar os caminhos que as empresas ou universidades têm para obter os recursos públicos, recursos do governo. Após 30 dias, as empresas receberão uma avaliação da sua capacidade financeira de crédito. Mais do que isso, elas vão receber uma análise do seu projeto, a qualidade do que fazem, com indicadores comparativos com o segmento da indústria ou do comércio
ou dos serviços em que ela atua. Agora, vocês aceitam projetos de qualquer setor, qualquer atividade, tem prioridades? Como é que funciona? A FINEP financia, apoia, sustenta todo e qualquer tipo de inovação e desenvolvimento de tecnologia. No entanto, nós, como uma empresa pública, nós temos prioridades que são definidas pelo governo, são áreas de concentração de tecnologia em que o país mais necessita. Em quais áreas? Nas áreas de energia, em geral, aí a gente entende energia na área de petróleo e gás, na área de etanol de segunda geração, não o etanol de primeira geração, todo tipo de renováveis, a eólica, a fotovoltaica, a solar, entende? Temos também o Inova na área de saúde, os processos de inovação na área de saúde, que envolve tanto as novas drogas, os fármacos, os princípios ativos, quanto equipamentos médicos. Temos uma atividade muito intensa na área de agricultura, todos os processos de sensoriamento remoto para fazer irrigação controlada, microirrigação, assim como os processos de logística, todo tipo de desenvolvimento e melhoria de sementes, que toda uma área de biotecnologia, nos segmentos ligados à indústria aeroespacial, defesa e também os segmentos de TICs, são as tecnologias de informação e comunicação em todas as suas modalidades. Essas são as áreas todas ligadas e envolvidas por uma preocupação básica nossa, que é a preocupação na sustentabilidade daquilo que se chama mobilidade urbana. São processos todos que facilitam e melhoram a vida das pessoas nas grandes, médias e pequenas cidades. Essas áreas prioritárias permitem que os analistas da FINEP e a FINEP como instituição consiga priorizar e desenvolver um trabalho para melhor alocar os seus recursos. Isso não significa que empresas ou áreas de pesquisa básica nas universidades que estejam fora daquelas que são consideradas áreas prioritárias não receberão o nosso apoio. É isso que faz a FINEP. Ela trabalha oferecendo juros altamente subsidiados para o desenvolvimento tecnológico e de inovações. Ela oferece recursos chamados de subvenção econômica para as áreas de altíssimo risco, com segurança e incerteza muito altas. Ela transfere recursos para as universidades para trabalhar em cooperação com as empresas e também recursos para as universidades desenvolver suas atividades de infraestrutura de pesquisa básica em todo lugar, em todo o país, as empresas e empresas públicas e privadas e universidades e centros de pesquisa públicos e privados. E, por último, ela também trabalha com o investimento em equity, ou venture capital, ou capital semente em todas as suas modalidades. Toda universidade, pública ou privada, todo centro ou instituto de pesquisa que tiver um desejo, pretensão de inovar ou desenvolver tecnologia, pode procurar os nossos analistas, pode procurar a FINEP, pode utilizar as informações do nosso site ou usar os nossos telefones. Nós somos uma empresa pública voltada para estimular a tecnologia e a ciência no Brasil. Não deixe de nos procurar. Obrigado, Glauco. Empresa, procure a FINEP que vocês têm muito a ganhar. Até logo.